Se a gente pegar desde Gênesis até Apocalipse, nós sempre vamos ver expansão, nós sempre vamos ver crescimento. Até mesmo lá no Jardim do Éden, ali já começou um tempo de expansão, um tempo de crescimento, um tempo de crescimento. Quando Adão e Eva pecam, uma das coisas que Deus vira para eles e fala é o seguinte: olha, vocês vão agora ter que multiplicar, vocês vão ter que, povoar a terra, vocês vão ter que crescer. Adão, usando as minhas palavras, você vai deixar de conversar com animais para poder gerar filhos. Então ali Deus ele fala sobre multiplicação, ali a gente vê Deus falando sobre expansão. E quando Deus fala sobre expansão, quando Deus fala sobre multiplicação, gerar filhos, Deus ele está querendo nos ensinar o quê? Você vai multiplicar pessoas como você. Você vai multiplicar pessoas do seu sangue, pessoas da sua descendência. Para você entender melhor, Deus ele estava falando, vocês vão multiplicar discípulos. O que Deus estava falando? Fala com vontade, irmão. Discípulos. Ou seja, eles vão continuar. Irmãos, Adão e Eva, enquanto eles estavam na terra, sem o pecado, eles eram ali, podemos falar, como Deus. Eles tinham um poder, eles tinham uma autoridade por Deus. E ali Adão e Eva, irmãos, ele era nada mais nada menos que um discípulo de Deus. Pastor, mas eles pecaram, mas mesmo eles pecando, Deus não desistiu. Deus não interrompeu o processo. Se Deus tivesse interrompido o processo, a história era outra. E morreu Adão e Eva, e Deus fez novamente o homem e a mulher. Não foi isso que Deus ele fez. Mas Deus ele continuou. Presta bem atenção numa coisa, irmãos. Todos nós aqui temos sonhos, todos nós aqui temos projeto, todos nós aqui temos ideais, e isso não é pecado, e isso não é errado ter. Não é errado eu ter um sonho de ter uma casa, não é errado eu ter um sonho de ter um bom trabalho, não é errado eu ter um sonho de ter um bom salário, não é errado, irmãos. Não é. E é isso que Deus ele quer para cada um de nós. E deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que você precisa, você já tem. Não, vocês não estão aqui, vou falar aqui para o Eltinho acordar. Tudo aquilo que vocês precisam, vocês já têm. Tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos. Pastor, não, pastor, você está ficando doido, você está falando bobeira, heresia, o senhor não sabe o tanto que eu estou apertado, o senhor não sabe o tanto que eu estou doente, o senhor não sabe o tanto que eu estou com problema de família e está falando que tudo que eu preciso, eu tenho. Confirmo aqui, tudo que eu e você precisamos, nós já temos. Amém? Porque tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Quem está aqui? Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Pastor, mas a minha vida está complicada. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A partir do momento que o seu coração estiver 100% em Deus, você não precisa nem de orar, que as coisas vão acontecer. A palavra do Senhor fala, se eu atentamente ouvir a voz de Deus, praticar os mandamentos, praticar a palavra, o que ela fala? Eu não vou correr atrás de bênção, mas o que vai acontecer? Elas que vão me alcançar. Olha que Deus, desculpa Deus, que Deus doido, cara. Se eu obedecer, eu não vou precisar de ficar correndo, entendeu? Atrás de bênção, eu não vou ficar precisando correndo atrás das coisas. Tem muita gente aqui, irmãos, que anda só correndo. Você olha para a pessoa, está só suada. Você olha para a pessoa, está emagrecendo. Pastor, então o senhor está esquisito. Você olha para a pessoa, ela está com a cara, sabe? Ai, estou se matando, estou trabalhando de noite, estou trabalhando de manhã. Irmão, tem gente, desculpa a palavra, está igual o bobo, correndo atrás de bênção. Sendo que só de obedecer a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. O que o diabo ele quer fazer, o que é? Colocar na minha mente, colocar na sua mente, que nada vai mudar, que nada vai melhorar, que as coisas vão ficar difíceis. Estava conversando com uma pessoa essa semana, e a pessoa, motorista de aplicativo, e ela falando assim, as coisas estão tão difíceis para mim, está tão complicada. Eu falei, mas por quê? Você já orou? Ele falou assim, não, já orei. Aí eu falei com ele assim, cara, então, se você já orou, as coisas têm a tendência a melhorar. E ali ele virou e falou assim, olha, todos os dias aparecia para mim uma corrida para o bairro Santa Efigênia. Aí eu parei de pegar essa corrida para o bairro Santa Efigênia e peguei por outros lugares, e ali as coisas foram melhorando, e graças a Deus consegui um recurso muito bom.
Aí eu falei com ele assim, você descobriu qual que é o segredo? Aí ele falou assim, descobri. Aí eu te pergunto, você descobriu também qual que é o segredo? Descobriu, irmão? Lá atrás ele orou. Aí ele parou de pegar corrida para onde? Para qual bairro? Aí começou a pegar para outros bairros. Aí as coisas melhoraram. Qual que foi o segredo? Sabe o que ele falou? Não pegar corrida para o Santa Efigênia. Não pegar. Esse é o problema de muita gente, irmão. A mente da pessoa, ela elimina Deus de todas as formas. E encaixa a vitória a tudo de menos para Deus. Talvez o diabo está falando com você, se você está passando tudo complicado e como que o que você precisa já está dentro de você. Irmão, dá uma analisada na sua vida hoje, na hora que você for dormir. Você vê o tanto que melhorou. O tanto que melhorou. Fala com o seu irmão assim, do Senhor ele te chama para ser o discípulo. Amém? O discípulo. Quer viver expansão na sua vida? Quem quer? Quem quer viver um 2025 de expansão? Seja o discípulo. Amém? Seja o discípulo. Essa mensagem nós vamos terminar ela quarta. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. Qual que é o nome? Escutamos isso daí há dias. Elias, ele tem um discípulo. Deixa eu explicar como é que funcionava. Naquela época, havia uma escola de profetas. E na escola de profetas se treinavam discípulos. E naquela época, irmãos, era totalmente diferente. Funcionava da seguinte forma. Os que eram mais inteligentes, que gostavam de ler, esses sim, tinha características de ser um discípulo de alguém. Porque a pessoa estudava, ela pagava um preço, e ali ela ia para a escola de profetas, até chegar ao ponto dela escolher quem iria discipular ela. Naquela época lá funcionava dessa forma, era a pessoa que escolhia quem iria discipular ela. Porém, Elias, irmãos, lá na frente nós vamos ver uma situação semelhante no Novo Testamento. Elias já faz diferente. Elias, o profeta daquela época, o que ele faz? Não é ninguém que vai me escolher, mas eu que vou escolher. E ali ele escolhe um homem chamado Eliseu. Qual que é o nome? Eliseu estava na escola de profeta, sim ou não? Não. Sabe onde que Eliseu estava? Trabalhando, irmão, igual um doido. Estava trabalhando. Ele não estava lá com um caderno bonitinho. Irmão, a galera que estudou aqui sabe como é que era. Toda sala tem um aluno que é o bonitinho, que vai com a mochila certinha, vai com a calça até aqui em cima, a meia branca, que senta lá na frente e fala, professora, acabei primeiro. Toda escola tem isso. Aqueles do cabelo pro ladinho assim, que a mãe vai lá buscar e, oi filhinho, e como que foi? Mamãe, foi muito boa, vamos para casa? Vamos. E eles, toda escola tinha um menino assim. Eu já era da turma avacalhada, que ia para a escola sem meia, de tênis, blusa suja. O uniformezinho, entendeu? Vai desse jeito. Aquela blusa com a marca da bola aqui na frente, entendeu? Eu ia era assim, com um caderno na mão. Irmão, tinha 8 matérias, era 5 matérias, eu levava um caderno. Brincadeira, né? E chegava com um caderno na sala, com uma caneta e perdia ela, tinha vez. Eu ficava mais batendo papo, conversando, fazendo meio de campo na sala ali. Mas toda a sala não tinha um arrumadinho, um bacaninha. É lógico também que toda regra tinha exceção. Tinha uns avacaiados que era inteligente. Tá aqui a Dora é professora, ela sabe, né, Dora? Tem uns que chega lá bonitinho lá, que você vê e fala, podia ser meu filho, né? De tão bacana que é. De tão bacana. Então, Eliseu não era esse homem bacaninha, que estava lá na escola estudando. Profeta, como que a gente ora para Deus mandar fogo do céu? Não era. Eliseu já estava lá, ralando igual doido. Irmão, naquela época funcionava assim, para você entender. Quando a pessoa, ela não se adequava a estudar para ser um discípulo, para ser um tal mindinho, o que ele tinha que fazer? Ir trabalhar.
Se a pessoa ela não era bem para poder ser um discípulo, ela tinha que, vai caçar um trabalho, porque para ser discípulo de profeta você não serve. Então Eliseu estava trabalhando, irmão, estava trabalhando. E Elias chega para ele, usando as minhas palavras, e fala assim: Eliseu, vamos embora? Vamos viver uma expansão? Vamos viver um crescimento? A Bíblia fala, irmão, que Eliseu não pensa duas vezes. Eliseu vai na casa dele, pega ali os seus gados, mata tudo, faz um churrascão, come tudo. Depois que comeu, todo mundo fartou. Ele indo embora, ilustração de Pastor Valmir, tá? Está lá no livro de Pastor Valmir, capítulo 5, versículo 7. Lá no livro de Pastor Valmir diz assim: quando Elias sai de casa, ele olha para trás e fala assim: eu já acabei com Eliseu, eu já acabei com os bois, já fiz churrasco, tá todo mundo farto, já despedi de mamãe e de papai, mas ainda estou vendo minhas carroças lá. Elias, espera um pouquinho. Aí lá no livro de 2 Poliana 11:15 diz que Elias compra 1 litro de álcool, joga nas carroças, queima tudo e vira assim: papai e mamãe, agora eu vou embora. E ele vai embora com Elias. Eliseu, ele queima tudo, ele acaba com tudo, ele não deixa mais nada. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Naquela época, era muito importante você ter uma carroça, era muito importante você ter as coisas, era a renda da pessoa. Elias, ele desfaz de tudo para poder seguir o profeta. Falo com o seu irmão só, entenda que o discípulo verdadeiro, ele desfaz de tudo para seguir o profeta. Irmão, se fosse nos tempos de hoje, alguém ia mandar um WhatsApp para Eliseu, se Eliseu ainda não tivesse pisado no telefone. Ia falar: Eliseu, você não tem responsabilidade nenhuma, cara. Olha o que você está fazendo, você é cheio de conta para pagar, sua mãe, seu pai vai ficar aí. Cara, olha o que você está fazendo. Eliseu, vou falar igual minha mãe falou uma vez comigo: Eliseu, Deus não quer homem burro andando atrás de profeta, não. Deus não quer. Eliseu, bota juízo. Eliseu, você já foi dispensado. Irmãos, Eliseu largou tudinho e foi atrás de Elias para viver um tempo de expansão. Fala com seu irmão: se o discípulo, ele abre mão de tudo para poder viver um tempo de expansão. Amém, irmão? Irmão, para fazer isso daí tem que ser pessoa de fé. Para fazer isso tem que ser pessoas, sabe, que renuncia tudo. Para fazer isso tem que ser pessoas corajosas, tem que ser pessoa que sabe o que quer, tem que ser pessoa decidida. Para fazer isso tem que ser pessoa, irmão, que não tem medo. Para fazer isso tem que ser pessoas que não quer carregar vínculos do passado para poder avançar. Sabe por que tem muitas pessoas que não vão viver um tempo de expansão na sua vida? Porque eles não conseguem largar o seu passado, eles não conseguem deixar para trás algumas coisas para poder viver 100% para Deus. Tem muita gente dentro da igreja que canta bonito, dança bonito, pula, grita, chora, dá cambalhota, dá oferta, mas, irmãos, não consegue, sabe, largar tudo e ficar 100% por Deus. Pastor, o senhor está mandando eu sair do meu emprego? Não. O senhor está mandando eu parar de estudar? Não. O senhor está mandando eu largar minha família? Não. O senhor está mandando eu queimar minha casa? Não. O senhor está mandando eu dar o meu carro, minha casa, minha moto? Não estou mandando isso. O que eu estou te aconselhando é você deixar tudo aquilo que toma o seu coração, que quer dividir o seu coração com Deus e se entregar para Ele 100%. Eliseu, quando faz isso, ele está falando assim: olha, eu estou indo para um caminho que eu não vou voltar. Eu estou indo viver uma vida no qual eu não volto para trás. Eu estou indo para uma direção no qual eu não vou retornar mais. Quando Elias faz isso, irmãos, ele estava acabando com toda a possibilidade de voltar. Com ele não tinha mais aquele negócio assim, Eliseu, e vai que não dá certo. E vai que esse profeta tem um infarto e morre. Irmãos, a mentalidade do discípulo Eliseu, sabe qual que era? É tudo, ou tudo. Eu estou seguindo um homem de Deus. Presta bem atenção numa coisa, irmão. Na Bíblia, quando você vê lá algumas pessoas que não é citado muito nome, a grande maioria é porque elas não foram muito relevantes.
E a Bíblia fala assim que antes de Eliseu, Elias teve um discípulo. Mas o nome dele não é citado. Por que o nome dele não é citado? Porque ele não teve nenhuma relevância. Ele não foi referência para ninguém. Ele teve só no momento bom, no momento ruim, cascou fora. Então ele não teve muita relevância. Dentro da igreja, existem algumas pessoas que se fazem discípulo, mas não tem nenhuma relevância. Porque qualquer coisinha, ela está pulando fora. Qualquer coisinha, ela está cascando fora. Qualquer coisinha, ela está desanimando. Ah, o pastor falou tal coisa, eu estou machucado. O pastor falou tal coisa, eu estou ferido. A irmã do lado falou um trem comigo que me magoou, que acabou comigo. Qualquer coisinha, tira ele. Tira ele. Mas o discípulo decidido pode falar, pode jogar, pode bater, que ele está firme. Que ele está firme. Nós vamos ver lá na frente, lá, Elias vira para Eliseu e fala assim: Eliseu, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. O que você está querendo? Me faz um pedido aí. Faz um pedido aí, que o que você me pediu eu vou te dar. Talvez na cabeça de Elias, estava assim, ó. Esse menino tem que ir embora para a família dele, porque eu vou para o pai. Mas na cabeça de Eliseu estava assim, ó. Eu quero expansão, eu quero crescer. Ele podia falar assim: eu quero que você me dê 11% da unção que você tem. Vou me dar 1% da unção que você tem. Mas expansão, irmãos, é muito mais do que apenas um crescimento. É muito mais do que apenas uma vivência. É algo extraordinário. Aí Eliseu vira para Elias e fala assim: Elias, então o que eu quero é que você me dá a porção dobrada da tua unção. É isso que eu quero. Eu imagino que Elias olha para ele e fala com Deus assim em espírito: Senhor, está aí um discípulo bom. Está aí um discípulo bom. Aí Elias vira para ele e fala assim: olha, se você estiver na hora que eu subir para o pai, a capa cair e você pegar, é sua. Quando Elias vai embora, quem pega a capa? Quem pega a capa? Vamos voltar lá atrás? Olha aqui. Eliseu, ele deixou tudo para trás, ou ele levou alguma coisa? Ele deixou tudo para trás. Ele foi sem nada, sim ou não? Ele levou muda de roupa? Ele levou seu guarda-roupa? Levou sua cama? Seu travesseiro? Fala comigo assim: ele deixou tudo para trás. Fala assim, ó, ele foi sem nada. Fala assim, ó, o discípulo Eliseu, ele foi sem nada. Mas repete comigo assim: mas lá na frente, ele teve tudo. Quem está aqui? Quem está acordado? Irmão, presta bem atenção numa coisa. O discípulo que vai viver uma expansão é aquele que abre mão de tudo para poder viver o propósito de Deus. É aquele que abre mão dos seus sonhos, é aquele que abre mão dos seus projetos para poder viver o propósito de Deus. Pastor, tá, mas e o meu sonho da minha casinha, do meu carrinho? Irmão, viva o propósito de Deus, que você vai desfrutar de tudo aquilo que você precisa. Amém ou não amém? Todos nós que estamos aqui, nós éramos como Eliseu, um discípulo rejeitado. Quantos de nós entrou aqui nessa igreja? Quantos de nós aqui já foi menosprezado pelas pessoas, desvalorizado pelas pessoas, não teve reconhecimento das pessoas, talvez por causa de erro, talvez por causa da forma que você vivia, e as pessoas te deixavam você de lado, mas o Senhor, Ele não olhou aquilo que as pessoas falavam, ou não olhou a sua atitude. O que Ele fez? Ele te resgatou, Ele te chamou para você ser um discípulo do Senhor, para você ser uma discípula do Senhor. Ele nos chamou para isso. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro. Qual que é o nome? Pedro. Pedro, para quem não sabe, ele era um pescador. A profissão de Pedro era ser um pescador. Se a profissão dele era de pescador, o que ele precisava, irmão? De peixe. É ou não é? Um certo dia, Pedro, irmão, está lá pescando. A Bíblia fala que ele passa a noite toda jogando rede, tirando rede. Fala comigo. Se acordar, vamos lá, fala assim: jogando rede, tirando rede. Não, vamos todo mundo fazendo um gestinho bonitinho. Vamos lá, para acordar, hein? 1, 2, 3 e... Mais uma vez?
Deu para acordar? Jogando rede e tirando? Vinha peixe? Não, irmão. Não vinha. Aí Jesus ele chega lá e fala assim, ô Pedro, e aí? Paz. Eu acho que Jesus que fez esse negócio. Paz. Crescendo e multiplicando. Aí Pedro já vira para ele e fala assim, eu não pesquei nada. Pesquei nada. Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, lança a rede de novo. Lança ela. E a Bíblia fala que Pedro ele lança a rede. Mas quando ele puxa, vem pesado. Ela veio com? Uma pergunta, o que Pedro precisava ali naquele momento? O que Pedro precisava naquele momento? Peixe. Aí pegou aquela multidão. Eu imagino que lá na casa de Pedro, a esposa dele já estava assim, Pedrinho não chegou, tem que fazer, né? Tem que vender o peixe, limpar para ele vender, tem peixe que ele já vende lá na beira, tem conta para pagar, tem aluguel, mamãe está aqui em casa, entendeu? Tem os meninos e tudo, aquele tem todo. E Pedro já pensando na compra que ele tinha que fazer. E ali ele pega aquele peixe. Porém, Pedro, naquele momento ali, irmãos, eu creio que ele já pensa assim, isso aqui vai dar uma expansão na minha vida. Ah, pastor, é por causa do peixe. Não. Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador. Mas não pescador de peixe, pescador de alma. Vem e me segue. O que Pedro ele faz, irmãos? O que Pedro ele faz? Fala sem medo, irmão. Só um parênteses. Por isso você tem que vir na escola bíblica. Você fica com medo de falar. Na escola bíblica você tem uma oportunidade. Tem gente que eu estou perguntando, o que Pedro fez? A pessoa está... Pedro largou tudo e foi, irmão. Se você viesse na escola bíblica, você ia aprender muita coisa. Fala com quem está do seu lado, vem na escola bíblica. Fala com ele assim, coisas simples, você tem que falar sem medo. Amém? Aí Pedro, irmãos, Jesus ele chama ele, Pedro, vem cá, me segue, seja o meu discípulo. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro ele não pensa duas vezes. Pedro, ele vai. Pedro, o que ele fez? Ele foi. Ele foi com Jesus. Mas eu te faço uma pergunta. Pedro não precisava de peixe? Pedro não precisava de peixe? O peixe ali não era a profissão dele? Não era o recurso dele? Não era a fonte de renda dele? Mas Jesus está chamando ele para ser pescador de alma. Jesus ia dar para ele dinheiro das almas? Não! Pedro abriu mão dos seus sonhos, Pedro abriu mão dos seus projetos para poder viver o projeto de Deus. Nos olhos naturais, irmãos, era uma loucura. Talvez os outros pescadores ali pensou o seguinte, olha, Pedro está indo embora, vai sobrar mais espaço para a gente pescar. Pedro indo embora, vai sobrar mais oportunidade de serviço para nós. Pedro indo embora, vai sobrar, mais chance para minha família crescer. Mas na mentalidade de Pedro estava o seguinte assim, olha, se esse homem foi poderoso para dar ordem para peixe entrar na minha rede, esse homem é poderoso para multiplicar a minha vida, para mudar a minha história. Se esse homem com uma palavra fez isso, se esse homem com uma palavra, ele deu uma ordem e algo aconteceu, imagina o que ele pode fazer através da minha vida. Irmão, presta bem atenção numa coisa, estou te dando esses dois exemplos de discípulo, para você entender, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu sou um discípulo do Senhor, quando eu sou um discípulo de Deus, deixando tudo para trás e indo viver o que Deus ele quer para mim, eu desfruto de grandes coisas, eu desfruto de expansão, eu desfruto das bênçãos do reino, eu desfruto do crescimento. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não fala, mas eu posso te garantir algo. Enquanto Pedro, ele larga tudo e vai viver com Jesus, na casa de Pedro nunca faltou dinheiro, na casa de Pedro nunca faltou provisão, na casa de Pedro nunca faltou alimento, na casa de Pedro nunca faltou sonho realizado, na casa de Pedro nunca faltou cura, porque ele estava com aquele que tinha tudo que ele precisava. Fala com o seu irmão se as coisas na sua vida
Talvez não aconteceu, porque você não entendeu que você precisa ser o discípulo. Amém? Jesus, ele fala assim, olha, sede meus imitadores. Para a gente terminar aqui. Sede meus imitadores. O que Jesus está falando assim? Sede minhas cópias. Quem que já viu aqueles humoristas que faz voz igualzinho de artista aí? Quem já viu? Quem lembra da época do Pânico na TV? Tinha lá o cara que imitava o Silvio Santos. Igualzinho, era o Silvio. O cara sofreu até um processo. Um dia desse eu estava vendo aí, o cara imitando a voz de um locutor que já morreu, do Willy Gonze. E o cara igualzinho, soube imitar. Quando Jesus fala para ser imitador, Jesus está falando assim, olha, seja minha cópia. Seja minha cópia. Seja minha cópia na terra. Seja minha cópia no João Pinheiro. Seja minha cópia no Dom Cabral, no Alto dos Pinheiros, no Califórnia, no Salgado Filho, no Gameleira, no bairro Europa. Eu acho que se eu estivesse no cemitério da Colina, meu avô já tinha levantado. Sede meus imitadores. Amém? Jesus, ele dá uma ordem também. Ide e fazei discípulos. Olha, vão e faz mais discípulos. Traga mais pessoas. Irmãos, para vivermos uma expansão no reino de Deus, precisa de ter discípulo. Precisa de ter discípulo. Para haver uma expansão dessa igreja, nesse bairro, precisa de ter um povo discípulo. O discípulo é aquele que manifesta aquilo que o seu Senhor ensinou, aquilo no qual o seu Senhor instruiu. Pastor, mas o senhor está dando o exemplo aí de Pedro. Pedro, ele foi tão bom, mas tão bom, que ele negou Jesus. Irmãos, Pedro é o melhor exemplo que tem para nós aqui de discípulo. Sabe por quê? Pedro, ele negou Jesus para que eu e você hoje entendemos. Não é que algo foi proposital. Hoje nós podemos entender que Pedro, ele nega Jesus, mas Jesus lá na frente perdoa ele, restaura a vida dele, ele continua fazendo a obra de Deus e gerando discípulos. Talvez você errou, talvez você falhou, talvez você cometeu um pecado, talvez você não conseguiu caminhar, talvez você retrocedeu, mas o plano de Deus para que você seja um discípulo dele não foi abortado, mas é um plano que Deus continua contando com você. Amém ou não amém? Tem discípulo aqui nessa noite? Tem pessoas que querem ser discípulo nessa noite? Tem uma música aí que ela é o sucesso do momento, mas eu não concordo muito com ela. Que a gente canta ela, é bonita, mexe com a alma, dá vontade de chorar. A música fala assim, ó, é Ele que eu estou gastando a minha vida. É bonito, não é, irmão? Mas deixa eu te perguntar, você está gastando sua vida mesmo por Ele? Você está perdendo tudo por Ele? Tá? Ah, pastor, eu tô. Quem é o senhor para falar que não é? Irmão, mas você não vê na escola dominical? Ah, eu sono, né? Ô, irmão, mas o senhor não é fiel no dia, né? Esse mês, né? Você sabe como é que é. Tá difícil. É por Ele? Se for, irmão, desculpa a palavra. Deus está... Não vou nem falar. O Senhor, Ele quer mudar a história das nossas vidas. O Senhor quer mudar uma história. Para a gente terminar de vez aqui. Talvez você não vê, mas eu vejo Deus fazendo uma transição aqui na nossa igreja. Uma transição de amadurecimento. Uma transição de liderança de pessoas. E Deus está fazendo isso porque Ele quer uma igreja de discípulos. Ele quer uma igreja vencedora. E não dá para ter uma igreja vencedora com meia boca, com de qualquer jeito, com de qualquer forma. O Senhor, Ele não pediu para que se levantasse pessoas boas, pessoas de boa vontade, mas Ele pediu que fizesse discípulos. E o discípulo, ele renuncia tudo. Diante de Jesus chegaram dois rapazes, chegaram duas pessoas diante dele. E ali,
pediram para poder seguir. Porém, Jesus ele fala assim, então vem, me segue, larga tudo e segue. Um virou e falou assim, mas deixa eu ir lá despedir dos meus pais e tudo. Aí Jesus deu maneira. O outro vira para Jesus, Jesus fala assim, dá a sua riqueza aí para os outros aí. Quem disse que foi? Qual discípulo você é? Quem que você é no reino de Deus? Eu, Valmir, eu quero ser um discípulo do Senhor. Aqui nesse bairro, fora desse bairro, aonde eu estiver. Estava conversando lá em cima, lá, pregando essa palavra para Karen, para o Gabriel, e eu falando para eles. Esses últimos tempos é um dia que eu tenho vivido problemas difíceis, problemas complicados, erros que eu cometi, e tenho vivido uma grande pressão na minha vida, vivi numa situação, complicadíssima, mas eu falei com eles, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às lutas, eu nunca deixei de servir a Deus como um discípulo. Nunca. Nunca deixei. Nunca larguei, nunca retrocedi. Pensamento já teve, como tem todos os dias, como você tem todos os dias, mas eu entendo uma coisa, que a minha vida é dele. Irmãos, eu lembro como se fosse ontem, quando eu fui para a igreja, 1998, lá no mês de setembro. Não lembro o dia, mas eu acho que foi no dia 26 ou 27, foi aniversário de um pastor auxiliar lá. E eu lembro, desde o dia que eu fui lá na frente e aceitei Jesus, eu lembro eu falando assim, eu aceito, recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Irmão, ali eu já coloquei dentro de mim, não tem volta. Não tem outro caminho. A Bíblia fala que Jesus ele é a verdade e a vida. Não tem outro caminho que não seja ele. Se não for para mim viver como um discípulo, eu estou servindo um Deus errado. Se não for para mim poder, através da minha vida, manifestar as coisas de Deus, irmãos, eu estou servindo um Deus errado. E cada dia que passa, desde quando eu converti, até hoje, até os tempos de hoje, eu sempre vi Deus me honrando, eu sempre vi o cuidado de Deus, eu sempre vi Deus me abençoando. Deus me abençoando. Poliana, nós somos casados, tem 14 anos. 14 anos de casado. E nesses 14 anos, pode falar de todos os meus defeitos. Todos. Pode falar, Valmir faz xixi na tampa, ele faz isso, aquilo outro, deixa a roupa jogada e tá. Falar o que for. Mas eu não tenho que reclamar de mim no que se diz a servir a Deus. Em ser um discípulo do Senhor. Desde quando eu converti até hoje, a mesma coisa. Firme, eu não volto atrás desse caminho, não tem outro caminho, não tem uma outra opção, e cada dia que passa, a minha fé está mais fortalecida no Senhor. A minha vida está mais fortalecida no Senhor. Em meio às lutas, é aí que tem que orar mais. Em meio aos problemas, aí que tem que jejuar mais. Em meio à tribulação, é aí que tem que ficar mais firme. Amém? A palavra do Senhor fala assim, ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás, ou que solta ou que larga. Ai daquele. Irmãos, eu estou segurando, eu estou firme. E é isso que Deus ele quer de você. O Senhor vai levantar aqui nessa igreja, eu não sei se é 5, se é 20, se é 8, mas vai levantar um povo apaixonado. Um apaixonado por Ele. Não é aquele aquela pessoa que fica assim, tem gente assim, não, eu dou o meu melhor. Deus sabe que eu dou o meu melhor. Pastor, quem é o pastor? Quem é pastor? Pastor, irmão, é uma pessoa que Deus levantou para poder te pastorear, para poder cuidar de você, para poder te direcionar. Amém?